meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar como nós fazemos sempre, pedindo a graça do Divino Espírito Santo para nos iluminar nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recadinho de sempre, não é? Por favor, gente, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude aí a evangelizar, por favor, tá bom? Pode compartilhar nos seus grupos de oração, grupo de igreja, tudo que você puder, tá bom? A gente precisa alavancar aí as inscrições aí para alcançar o maior número possível de pessoas, tá? Para fazer um curso de teologia gratuito na internet, né? Então, se você quiser fazer um curso de teologia aí com vários assuntos da nossa fé católica, então é esse aí. A gente não cobra nada, a gente só pede a sua inscrição, tá bom? Qual é o nosso assunto de hoje, gente? O meu assunto de hoje, lembrando que além do estudo bíblico que nós estamos fazendo e do estudo do catecismo, eu estou pegando assim vários temas relacionados à nossa fé. E eu quero abordar agora um tema que muita gente também às vezes questiona, não entende. É a questão da ciência e da fé. Não é? Eu fiz um vídeo passado sobre Galileu Galilei. Tá? O Galileu, ele se fala muitas inverdades. Ele foi um cientista que era católico, só que ele começou a defender uma tese, ok, querendo usar a Bíblia. Esse foi o grande erro dele. Então, a Igreja Católica já fez muito isso. Hoje não. Hoje a gente não deve usar a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de ciência. Então, eu quero colocar em alguns vídeos, não vai ser num vídeo só, gente, porque esse assunto ele é muito amplo. Tá? Eu não vou conseguir falar aqui em um vídeo, então eu vou usar mais de um vídeo para falar, talvez 2 ou até mesmo uns 3 vídeos, porque eu quero abordar alguns temas sobre essa questão da ciência e da fé. Tá? Há divergência entre a ciência e a fé? Tá? Aonde que a ciência pode ir? Até onde que a ciência vai? Né? É importante a ciência? Não é? Como que é isso? Como que funciona a ciência e a fé para o cristão? Se eu tenho fé, eu posso, por exemplo, ser um cientista? Um cientista pode ser um homem de fé? Tem oposição entre a ciência e a fé ou não? Elas podem ser unidas. Então, isso tudo nós vamos colocar. E aí eu quero abordar alguns temas que são de ciência, mas as pessoas usam como religião. Eu quero falar, por exemplo, aqui, existe vida em outro planeta? Isso não é a religião que vai dizer, é a ciência.
Existe ET? Não é a Bíblia que vai falar isso, é a ciência. Né? A questão da evolução do homem, é a ciência que vai dizer. Como é que surgiu o universo? É a ciência que vai dizer, não é a Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de verdades religiosas. Entenda isso. A Bíblia é revelação teológica, não ciência política, física, química. Infelizmente tem gente aí que acha que a Bíblia, né, vai falar de tudo. Não, tem muita coisa que a Bíblia não vai dizer. Entendeu? Então, gente, tem oposição entre a ciência e a fé? Então é isso que eu quero colocar em vários vídeos, não é? Eu quero abordar isso aí. Até onde a ciência vai, não é? Ela pode se intrometer no campo da fé? Isso é outra coisa. E a igreja? O que a igreja diz sobre isso? Esse é um ponto onde a igreja católica errou no passado, mas hoje a igreja utiliza a ciência. Qual é a posição hoje, oficial do magistério da igreja? Hoje, a igreja, ela não é contra a ciência, só que ela não usa mais a ciência como fé. Ciência é ciência, fé é fé. Agora, em alguns casos, a igreja usa sim a ciência, por exemplo, para provar algumas coisas, por exemplo, se o santo sudário é verdadeiro, então entrega para a ciência. Entendeu? O ícone lá de Verônica, né, que ficou o rosto de Jesus gravado, a igreja entregou para a ciência. Os milagres eucarísticos, houveram ou não houveram, a igreja entrega para a ciência. Não é? Nossa Senhora está aparecendo, a igreja vai lá, mas tem que ver se realmente, né, o cientista vai lá para saber se não tem charlatanismo lá nos milagres. Entendeu? Para canonizar um santo, o cientista tem que dar o aval. Entendeu? Então, gente, hoje a igreja consegue separar, entre aspas, a ciência e a fé. Mas a igreja utiliza a ciência até mesmo em coisas de fé. A igreja tem arqueólogos que estudam lá arqueologia, paleontologia, tudo para ensinar, para aprender mais a Bíblia. Entendeu? Agora veja, a Bíblia é revelação. Tá? O cientista, ele vai lá estudar, mas ele não pode entrar no campo da teologia. Por exemplo, o demônio não existe. Aí já é revelação. A Bíblia diz que existe, a tradição da igreja diz que existe. Então a ciência não pode chegar aqui e falar que o demônio não existe. Aí a ciência está contradizendo a fé, a revelação. Aí não. Então a igreja tem esse discernimento hoje. Até onde a ciência pode ir, até onde ela não pode ir. Entendeu? E como eu faço sempre, né? Todo assunto, gente, eu coloco aqui um livro para você aprofundar, ok? Se você quiser aprofundar. Então, nesse assunto você pode aprender nesse livro, ó, Ciência e Fé em Harmonia, olha só. Então hoje a igreja diz que ciência e fé, elas podem sim formar uma unidade, elas podem viver em harmonia, se cada um respeitar o seu campo. A ciência respeitar a fé e a fé respeitar a ciência. Entenderam? Então, gente, Santo Agostinho, ele era filósofo e ele falava, né? Eu creio para compreender e eu compreendo para crer. Isso é o lema da minha teologia que eu fiz. Graças a Deus, quando eu fiz teologia, era o lema da minha escola. Crer para compreender e compreender para crer, ou seja, fé e ciência. Porque, gente, entenda uma coisa, eu quero já começar o nosso vídeo de hoje explicando isso. Se você tem que ficar com os dois, cada um na sua área. Por quê? Se você ficar só com a fé e não aceitar a ciência, você fica fanático. Você não aceita diálogo. Aí você começa a interpretar a Bíblia fundamentalmente, ao pé da letra. E São Paulo diz, a letra mata. Mata espiritualmente. A Bíblia não é para você interpretar ao pé da letra, por isso precisa da ciência. Entendeu? Então, se você ficar só com a fé, você fica fanático. Você não aceita conversa, você não aceita diálogo. É só aquilo ali. Você sabe aquela pessoa que só enxerga para frente, não enxerga para o lado e nem para trás? A pessoa que só tem fé, mas não tem ciência é assim. Agora, você também não pode ficar só com a ciência. Por que muitos cientistas são ateus? Porque não tem fé. Então você tem que ficar com a ciência junto com a fé. Os dois. Você tem que abraçar as duas coisas, para você não se tornar nem fanático e nem ateu. Porque se você for cientista, começar a pesquisar, mas esquecer da fé, da teologia, aí você fica ateu. Você acha que você pode provar tudo, e nem tudo a ciência pode provar.
A ciência nunca vai provar Deus. A ciência nunca vai provar um milagre. Ela vai provar... Veja, entenda o que eu estou dizendo. Mas como se a Igreja Católica utiliza para provar se um santo fez aquele, entre aspas, milagre ou não? Entenda o que eu estou dizendo. Veja, a ciência, ela não prova... Ela prova o quê? Ela diz o que ela diz? Isso não tem explicação científica. Uma doença. Por exemplo, a pessoa foi curada de um câncer. Então a ciência vai lá e diz, ó, essa doença não tinha cura, não tem explicação médica. Então pela fé a pessoa foi curada. Então é isso que a ciência faz. Agora a ciência não pode provar um milagre. Jesus andou sobre as águas. Ninguém vai provar isso. Isso é uma coisa sobrenatural, está além da natureza, porque Jesus andar sobre as águas não é ciência, é fé, é teologia, é revelação. Por quê? Porque Jesus está indo ali contra a natureza. O que é o milagre? É você ir contra a natureza. E a ciência, ela prova aquilo que ela pode dominar, aquilo que ela vê, que ela toca. O milagre não, o milagre é uma coisa sobrenatural. Inclusive Jesus contraria a lei da física. Eu só estou dando aqui um exemplo. Jesus andou sobre as águas. Ninguém consegue andar sobre as águas, porque nós estamos na lei da física. Não é? Então a gente vai afundar. O nosso corpo vai afundar. Jesus não afundou. Então Jesus, o milagre, ele ultrapassa as leis humanas. Eucaristia, por exemplo. Quem vai provar que aquele pedacinho de pão é Jesus? Ninguém vai provar isso. Agora, o que a ciência faz? Ó, aconteceu o milagre da hóstia se transformar em carne humana. Então, o cientista vai dizer, ó, isso é uma coisa que a gente não consegue explicar. A hóstia virar uma carne humana. Entendeu? Então ali vai fazer todas as pesquisas ali, mas... Entendeu? Ele só simplesmente vai dizer o quê? Não tem explicação científica. Aquela hóstia se transformar em carne humana. E o sangue num sangue humano. E o vinho num sangue humano. Como já aconteceu, já fiz aí um vídeo sobre os milagres eucarísticos. Quantos já houveram na história da igreja? Mas a ciência não consegue explicar o milagre. Ela simplesmente vai dizer que isso não tem explicação. Porque o milagre, gente, é uma coisa que você não consegue explicar. Está além. Aí é Deus agindo na lei que ele mesmo fez. Entendeu? Quem fez a lei? Quem fez as leis? Foi Deus. Então, ele pode muito bem passar por cima das leis que ele mesmo fez. Entenderam? Então, é isso que acontece. Então, hoje, eu quero colocar aqui o que esse livro aborda, porque ele é muito bom, ele é muito completo. Ele é até um livro grosso. Ele tem 232 páginas, não é um livro pequeno, tá? Porque ele é um livro que ele aborda praticamente toda essa questão da ciência e da fé. Então hoje eu quero ficar mais no livro, tá? Abordar o que o livro aborda, porque o livro é muito bom, eu já li e me esclareceu muito, eu tinha muitas dúvidas sobre isso, né? Eu achava que ciência e fé eram coisas diferentes, né? Ciência era uma coisa, fé era outra, mas eu vi que não. A igreja, inclusive, utiliza a ciência. Ok? Então, foi muito bom para mim, me esclareceu muito. Então, hoje eu quero ficar mais no livro. Mas, né, eu não vou gravar só um vídeo sobre isso, não. Eu vou gravar mais de um. Aí, no segundo, né, se for preciso até um terceiro, aí eu quero abordar alguns temas específicos sobre isso. A questão de vidas fora daqui, não é? ET, a questão da evolução. Então a gente vai abordar todos esses temas que as pessoas têm dúvida, que não tem nada a ver, gente, com a Bíblia, não tem nada a ver com fé, tá? Isso aí, gente, é ciência, ok? Isso aí é a ciência que vai dizer, esses assuntos quem vai dizer é ciência. Eu já vi gente aí na internet, né? O que a Bíblia fala sobre ET? O que a Bíblia fala sobre vida em outros planetas? Não é a Bíblia que vai falar sobre isso, gente. A Bíblia não foi escrita para falar disso. A Bíblia é um livro de verdades religiosas. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Entendeu? Então nós católicos temos que parar de usar a Bíblia como um amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não é um amuleto. A Bíblia não vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai resolver todas as questões, todas as dúvidas do mundo. Não. Entendeu? Vai resolver coisas de fé. Isso aí, por isso é a palavra de Deus, a palavra viva, mas de fé. Fé e moral, aquilo que você tem que fazer para você se salvar. A Bíblia fala de quem? De Jesus Cristo, da salvação. Entendeu? O que a Bíblia fala sobre... muita gente pergunta, né? Sobre... eu vejo muita gente perguntar constelação familiar, sobre não sei mais o que, tudo coisa científica.
coisas de ciência. A Bíblia não fala nada sobre isso. Entendeu? A Bíblia vai falar de quê? Da nossa salvação, daquilo que a gente precisa fazer para se salvar. Entendeu? Então a gente tem que saber dividir aquilo que é fé daquilo que é ciência, para não ficar usando a Bíblia como amuleto. Entendeu? O que ela não é. Entendeu? Então eu vou ler o que está na contracapa do livro e a gente vai comentando, e depois o índice, porque o índice, gente, ele aborda vários temas que eu vou abordar aqui nos vídeos subsequentes, ok? Então vamos lá. A ciência e a fé são as duas maiores forças de que o homem dispõe. Por quê? Porque a fé, a palavra de Deus diz o quê? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sem fé, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Então a fé é uma condição para a gente se salvar. Entendeu? Então a fé é muito importante. Porque a fé é você acreditar naquilo que você não vê. Isso é fé. Ok? Já a ciência não. A ciência é aquilo que você pode provar em laboratório. Entendeu? Então, às vezes você acha que isso tem uma contradição. Porque fé é você acreditar no que você não vê. Ciência é você provar aquilo que você vê. Então, você pode dizer assim, então tem uma contradição aí. Não tem. Não. A ciência, ela vai até o ponto da teologia. Ali ela para. Ela não pode entrar no campo da teologia, como eu já expliquei. Então ela pode ir nas questões de ciência, puramente científicas. Entendeu? Ela só não pode entrar na questão da fé. Ok? Ambas procedem do mesmo Deus que lhe deu uma alma imortal dotada de inteligência. Olha aí. Então, quem que deu inteligência para o homem? Foi Deus. Inclusive, para ele pesquisar. Não é? O cientista que faz pesquisas maravilhosas, que a ciência hoje está muito mais avançada. Quem que deu inteligência para ele? A ciência é uma coisa boa? Claro que é. Graças à ciência, aí, muitas doenças hoje têm cura, coisa que não tinha na nossa época, na época dos nossos pais, dos nossos avós. Até o câncer mesmo, muitos cânceres hoje têm cura pela medicina e pela fé também. Então procure as duas coisas. Se você está com uma doença, procure a ciência e a fé. Ou Deus vai te curar pela fé, ou Deus vai te curar pela medicina. Agora veja, tem aí que mora o perigo. O fanatismo é nesse ponto. Ah, Deus vai me curar, igual aí no Covid. Ah, eu não vou usar máscara, eu não vou me vacinar porque Jesus vai me proteger. Aí você está tentando a Deus. Quantos morreram por causa de que não vacinaram e não usaram máscara? Entenderam? Então, gente, isso aí você está tentando a Deus. Ok? Deus te cura também pela medicina, então vá se vacinar. Por que Deus colocou a inteligência no homem para fazer a vacina, fazer os remédios? Então Deus te cura. O Eclesiástico 38 fala sobre isso. A cura pela medicina. Eclesiástico 38, depois você lê lá. Então a ciência é boa? Claro que é. Ah, mas as pessoas usam para o mal. A ciência continua boa, as pessoas que usam para o mal. Eu já expliquei aqui a questão da faca. A faca é boa? É, mas se eu pegar para matar uma pessoa, a faca continua sendo boa. Eu que estou usando a faca de forma errada. Mesma coisa é a ciência. A ciência é maravilhosa. Agora, se o homem pega para poder fazer bomba para jogar no outro, a ciência continua boa. O homem que usou mal a ciência. Entenderam? Então, gente, foi Deus que deu inteligência para o homem. Só que o homem abusa. Aí o homem quer ser Deus. Ah, então, já que Deus me deu inteligência... Às vezes nem acredita em Deus, né? Acha que é ele. Ah, não, eu sou o bambambam. Aí não. Aí é o homem sem fé. Aí a ciência sem fé. Achar que eu sou bom, que eu posso tudo, então, aí eu posso fazer o que eu quero. Não. Deus te deu inteligência, mas, veja, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tá vendo? Então a ciência não pode também achar que ela é dona da verdade, não. Mas foi Deus quem deu inteligência para o homem, graças a Deus. Né? Quantas doenças aí hoje tem cura? Quantos tratamentos? Né? Até mesmo as coisas que o homem constrói para o seu próprio benefício. A internet, por exemplo, a internet é uma coisa ruim? Não. Claro que não, mas tem gente que usa a internet para o mal. A internet continua sendo boa, por causa dela eu estou podendo fazer essa aula aqui, de graça, na minha casa praticamente, fazer para você. Então a internet é ruim? Claro que não é. Mas o ruim é o mau uso da internet. Mesma coisa é o avião, mesma coisa é o carro, mesma coisa é tudo. Entendeu? Por que o Santos Dumont morreu
depressivo? Porque os aviões dele estavam sendo usados para jogar bomba no outro. Porque ele fez o avião para o bem, estavam usando o avião para o mal. O avião continua bom? Continua sendo bom. Apesar de eu ter medo, eu não ando porque eu tenho medo. Mas é uma coisa boa. Claro que é, senão ninguém viaja de um país para o outro. Mas e aquele que pega o avião para jogar bomba no outro? Fazer o quê? Não é culpa do avião. É culpa da pessoa, o coração da pessoa que está estragado. Não é o avião. Entendeu? Então, gente, a ciência é a mesma coisa. A ciência é boa. Claro que é. Foi Deus que deu a inteligência. Mas, infelizmente, o homem leva para o lado errado. Entendeu? Então, aqui ele fala que nós temos uma alma imortal, que eu já expliquei na nossa aula de escatologia. Todo homem, toda mulher tem uma alma imortal, na qual está a sua inteligência, que eu já expliquei aqui. Né? A inteligência, consciência, memória, está tudo na nossa alma. Por isso que ela é imortal e não acaba na morte. As pessoas acham que isso está no corpo. Não. Isso aqui, gente, é água. Isso aqui quem estudou biologia aí sabe. Isso aqui é feito de água, carbono. Não é? Não. Tudo aquilo que a gente não vê, os nossos sentimentos, está tudo na nossa alma. Entendeu? Por elas, o homem pode satisfazer a sede de conhecer a verdade que Deus colocou em seu coração. Então, tanto a ciência quanto a fé. Os dois. Ok? Por isso, não pode haver oposição entre a ciência e a fé. Então, não há contradição entre a ciência e a fé. As pessoas que não entendem e acham que tem confusão entre as duas. Não, é só você entender direitinho, como eu estou explicando. Espero que você esteja entendendo. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te explicar. Mas eu acho que eu expliquei direitinho. O que é ciência e o que é fé. Onde que uma atua, onde que a outra atua. Né? Por isso, ao contrário, elas se completam, dando ao homem a possibilidade de chegar à plenitude de sua idade adulta. Então, o homem, né, ele pode sim pesquisar, não tem problema nenhum. Até a Bíblia mesmo. Quantas coisas da Bíblia o cientista pesquisa até hoje, como eu falei aqui? São Jerônimo era o maior teólogo, um dos maiores teólogos da igreja. Ele era arqueólogo. Ele fazia arqueologia lá em Belém. A igreja até hoje faz. Para descobrir, né, as coisas da Sagrada Escritura. Não tem problema nenhum, gente. A ciência e a fé atuam juntas. A maioria dos padres eram arqueólogos, cientistas. Nós vamos ver. Entendeu? Olha só. Aí aqui o livro dá um testemunho do professor Felipe Aquino, que é muito conhecido da nossa fé católica, que ele é, né, professor de teologia e ele é cientista, ele é físico. Então aqui o livro fala, né, que o professor Felipe, além de professor universitário, ele é pesquisador há mais de 30 anos. Então ele pôde fazer na sua vida a síntese entre a ciência e a fé. Então o professor Felipe, além de ser formado em teologia, é formado também em física, ou seja, cientista. Então não tem oposição. Você pode ser cientista e pode fazer teologia, não tem problema nenhum. Elas não são opostas. Então, se você é um cientista e quer fazer teologia, pode fazer. A igreja não proíbe, não. Pode e deve fazer. Que aí você vai estar aprendendo as duas coisas, a ciência e a fé. Entendeu? Experimentar o fruto desta união harmoniosa. É isso que ele retrata no livro. Então esse livro aqui é dele, por isso que fala sobre isso. Que ele pôde falar tanto da fé quanto da ciência, porque ele domina as duas coisas. É um livro fundamental para o cristão, de modo especial para os estudantes, professores e pesquisadores, para que entendam que não há contradição entre a fé e a ciência. Por quê? Porque a Igreja Católica ela é acusada disso, que a Igreja Católica é contra a ciência. Nunca. A Igreja sempre foi a favor da ciência, só que hoje totalmente diferente, como eu já expliquei aqui. Ok? Olha o que disse o Papa São João Paulo II sobre ciência e fé. Olha o que o Papa diz. A fé e a ciência são duas asas. Todo mundo sabe o que é asa, né? São duas asas com as quais o espírito humano alcança voo para contemplar a verdade. Olha só o que o Papa disse. Todo mundo sabe o que são asas, né? Para a pessoa voar. Claro que nós não voamos, mas, né, os anjos também não têm asas, é só uma simbologia. Mas todo mundo sabe o que é uma asa.
Então, se a pessoa usar a asa só de um lado só, ela cai para um lado ou para o outro. Um avião, se ele perder uma asa, ele cai para o lado. Então, olha o que o Papa está dizendo. A ciência e a fé, as duas asas, se você tiver só uma, como eu já falei, ó, você vai ficar cambeta. Ó, você vai ficar assim. Então você tem que ter as duas para você equilibrar a verdade. É isso que o Papa está dizendo. Então você tem que ter a ciência e a fé, não só uma. Nem só a ciência e nem só a fé, as duas. Então eu vou repetir. Papa João Paulo II que falou, não fui eu. Tá? O Papa diz: a ciência e a fé são duas asas com as quais o espírito humano alcança voo para contemplar a verdade. A verdade o quê? A verdade da fé, da teologia. É a revelação, é a teologia e também a ciência também. Tanto que a ciência utiliza para explicar muitos fenômenos, que eu já falei aqui, muitos milagres. A igreja exige que a ciência pesquise para ver se foi milagre ou não. Porque a igreja gosta da verdade, é o que o Papa falou. A igreja não gosta da mentira. Então a igreja utiliza sim a ciência para isso. E aqui no livro, eu vou colocar aqui alguns assuntos que o livro aborda. Hoje eu vou falar só de uma forma geral, e na próxima aula que eu quero fazer, aí eu vou abordar alguns temas específicos, tá? Eu quero abordar aqueles temas que as pessoas têm mais dúvidas nesse campo da ciência e da fé. Hoje eu vou fazer mais um apanhado geral, tá? Uma introdução ao tema. Aí nas próximas aulas aí a gente vai pegar temas específicos, ok? Então o livro, ele aborda o quê? Uma introdução, todo livro tem uma introdução, a ciência e a fé, então ele faz uma explicação entre a ciência e a fé, que não há oposição, se a gente entender direitinho, ok? A ciência e a fé se auxiliam mutuamente, então uma vai ajudando a outra, tanto a ciência quanto a fé, uma vai ajudando a outra sem se intrometer no campo da outra, entendeu? A ciência precisa da fé, senão a pessoa vira ateu, como eu já falei, acha que pode tudo, entendeu? Aí aqui o livro aborda uma encíclica do Papa João Paulo II, Fé e Razão. Então o Papa diz que você tem que ter a fé, mas você tem que ter também razão, senão você fica fanático, como eu já expliquei, ok? O problema religioso existe, é aquela pessoa, né, que é fanática, né? Infelizmente existe muito fanatismo, aquela pessoa que só olha para frente, não aceita conversa, não aceita diálogo. É muito ruim você ler, conversar com pessoas assim, ok? O mundo microscópico, aí aqui ele começa já a falar das questões da ciência, tá? Então agora, gente, é coisa de ciência, não tem nada a ver com fé. Então aqui ele vai começar a falar sobre o mundo, tá? O Big Bang. Você sabia que o Big Bang foi descoberto por um padre? Foi um padre belga chamado George Lemaître, que era amigo do Einstein, que era judeu. O Einstein era judeu, cientista judeu, que era amigo do padre George Lemaître, que era católico. Os dois eram cientistas. E o padre George Lemaître descobriu o Big Bang, a origem do universo. Então, gente, quem vai dizer como que o universo surgiu é a ciência, não é a Bíblia. E a ciência já está descobrindo sobre isso. Há pouco tempo agora, foi descoberta agora uma partícula chamada bóson de Higgs, de um cientista chamado acho que é Higgs, acho que é o nome dele. Não é? E ele ele chamou de a partícula de Deus. Ele falou isso. Eu acho que ele é judeu, se eu não me engano. Ele não é católico, ele é judeu, esse cientista. E ele falou, a partícula de Deus, como que o universo surgiu pelas mãos de Deus, está vendo? Como que a ciência não contradiz a fé? Então ele falou. Por que ele falou a partícula de Deus? Por quê? Porque isso, o Big Bang, gente, foi conduzido pela mão de Deus. As pessoas confundem a evolução cristã com a evolução do Darwin. Entenda isso. Eu também achava isso. Como que a Igreja Católica pode acreditar na evolução se eu sempre aprendi na escola que o Darwin era ateu? Mas não tem nada a ver com o Darwin. O Darwin acreditava que a matéria evoluía por ela mesma. Não.
Claro que não. Só Deus tem poder para isso, gente. Só Deus tem poder para fazer a matéria evoluir. Entendeu? Então essa é a diferença da evolução cristã para a evolução do Darwin. O Darwin era ateu. Então ele achava que a vida surgiu por acaso. Claro que não. A vida pertence a Deus. Outra coisa, o que evolui é o corpo, não é a alma. A alma é Deus quem coloca. Entendeu? Isso não tem nada a ver com Gênesis, gente. O Gênesis ali é figurativo. Tá? Ah, Deus fez o homem do barro da terra, do pó da terra. O que isso quer dizer? Que Deus colocou ali uma alma no homem, no ser humano, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Ali o autor sagrado estava explicando o que o autor sagrado quis dizer. Quem fez o homem e a mulher foi Deus. Agora, como foi, a gente não sabe. Entendeu? Como que foi, a gente não sabe. Então é isso aonde que a ciência hoje já está chegando a isso daí. E o universo é a mesma coisa. O Big Bang, gente, ele não contradiz o Gênesis. Claro que não. Por quê? Foi Deus quem conduziu isso. E o Big Bang, gente, já é comprovado cientificamente que aconteceu. Entendeu? Então, o Big Bang não é contrário ao Gênesis, não. Tá? A imensidão do universo, tá? Aqui ele explica sobre essa questão cientificamente, né? O fantástico nascimento do universo, como que surgiu o universo. Deus, a evidência, olha só. Então, a ciência nunca pode negar a existência de Deus. Por quê? Porque é revelação. Deus está acima da ciência. Deus nunca vai poder ser provado num laboratório. Deus está acima de tudo. Deus é o Criador. Entendeu? A meta é o homem, ou seja, tudo aquilo que aconteceu no mundo, né, a evolução, o Big Bang, tem como meta o homem, o ser humano. O homem aqui, gente, é criatura humana. Tá? Tanto que está lá no Gênesis. Por quê? Porque o homem e a mulher é imagem e semelhança de Deus. E o homem é o rei desse mundo, é o homem e a mulher. Entendeu? Então a meta, né, de tudo que Deus fez é o ser humano. Entendeu? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mais ninguém. Aí aqui ele fala sobre a questão da ascensão e queda da deusa da razão. Infelizmente, né, a maioria dos cientistas eram ateus. Né? Alguns eram cristãos, eram judeus, acreditavam em Deus. Mas infelizmente a maioria era ateu. Né? Achava que a gente podia provar tudo pela razão. Aí não. A ciência sem a fé, aí a pessoa vira ateu. Acho que pode se provar tudo pela ciência. Não pode. Então, infelizmente houveram muitos cientistas ateus que levaram muita gente até o suicídio. Não é? Achava que a vida era um tédio, não é? Que essa vida aqui é sem sentido, que morreu, acabou. Então muita gente seguia esses homens e cometia suicídio, né? Na idade moderna e contemporânea, né? Do ano 1500 para cá, houveram muito isso. A Revolução Francesa, que introduziu lá a deusa da razão na Catedral de Notre Dame, lá, que era católica. Aquela catedral que pegou fogo há pouco tempo aí, aquela igreja, eles colocaram lá, a Revolução Francesa, a deusa da razão. Tiraram as imagens de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, e botaram a deusa da razão. Agora quem manda é a deusa da razão, aquilo que você pode provar. Porque os cientistas da Revolução Francesa mataram muitos padres. Né? Eles eram inimigos da igreja, queriam acabar com a igreja católica, como se fosse possível isso. Né? É só você ver, nesse livro aqui, tem muitos cientistas, na época da Revolução Francesa, desafiando a igreja católica. Não é? Desafiando a Bíblia, falando que iam provar que os evangelhos são falsos. Não é? Que era uma invenção da igreja católica, que a igreja católica tinha inventado a Bíblia para poder arrebanhar mais fiéis. Isso tudo eles falaram, está aqui no livro. Se eu puder, eu vou ver se eu abordo isso nos próximos vídeos. Pelo menos alguma coisa eu vou colocar aqui para você não ver que eu não estou mentindo. Eu tenho até o nome de cabeça de alguns. Voltaire,
não é? Harnack, né? Eu não vou saber o nome de todos esses cientistas que eram anticatólicos, né? E anti-Deus, vamos dizer assim, eram ateus mesmo, entendeu? Infelizmente, fazer o quê? Os cientistas e a fé. O que dizem os filósofos e os teólogos. Mas também, gente, houveram muitos também, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Jerônimo, né, que eram homens de fé e de ciência também. Eram filósofos, teólogos, e uniam as duas coisas, a ciência e a fé, como Santo Agostinho falei aqui. Que crer para compreender, compreender para crer. Entendeu? Então, também tivemos também grandes homens, teólogos, que eram cientistas. Ok? O que é a fé? Não é? Então, eu mais ou menos já expliquei aqui o que é a fé. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. Né? Agora, a fé, gente, é graça de Deus. Ou você tem ou você não tem. É um dom do Espírito Santo. É o dom da fé. Entendeu? Ah, eu não tenho fé. É um dom. Não é que a pessoa quer ter fé ou não quer ter fé. Fé é um dom. Por isso que os apóstolos falaram, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Nós temos fé, mas é pequenininho. Mas melhor pequena do que nada, né? Jesus falou, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai poder fazer muita coisa. Então, quer dizer, é melhor você ter uma fé pequenininha do que não ter nenhuma. Mas a fé é um dom. Entendeu? Então, não é que a pessoa quer ter fé ou não quer ter. Você tem que pedir o dom da fé e que aumenta mais essa fé. Ok? Aí aqui ele fala, né, sobre os dogmas da fé, sobre as consequências da fé, os obstáculos à fé, não é? Os dogmas de fé é aquilo que Deus revelou que não pode mudar. Os sacramentos, né, aquilo sobre Nossa Senhora, Imaculada Conceição, né, a Santíssima Trindade. Né? Inclusive eu tenho um livro sobre os dogmas da fé. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Os dogmas da fé. Quais são os dogmas da nossa fé? Não é? Então os dogmas é aquilo que não pode mudar. O nosso credo. Por que o credo não muda? Porque é dogmático. É verdade. Aquilo que é fé não pode mudar. E a ciência, nem a ciência pode se intrometer. As consequências da fé. Se eu tenho fé, eu tenho que viver de acordo com essa fé. Por isso que as pessoas se dizem ateus. Eu já falei isso aqui. Ah, eu sou ateu. A pessoa não é ateu. Mas ateu é conveniente. Porque se você tem fé, você tem que viver de acordo com a sua fé. Entendeu? Os obstáculos à fé. O que me impede de ter fé? Muitas coisas. Né? Tem muita coisa que me impede de ter fé. Mas por isso que a gente tem que estar sempre com Deus, sempre pedindo a Deus para aumentar a nossa fé. Ok? Ateísmo, gnosticismo e deísmo. São formas de ateísmo. Né? Ateísmo é a pessoa que fala que não acredita em Deus. Não é? Gnosticismo é aquele que fala que se Deus existe ou não existe não se pode provar, e não vai provar mesmo, porque a ciência não pode provar Deus, que Deus está acima de tudo, não é? E também o deísmo. O deísmo está aqui na página 85. É tanta coisa que eu não vou lembrar de cabeça agora qual é a filosofia do deísmo. Eu posso até colocar aqui no próximo vídeo. Ok? O deísmo é uma corrente religiosa que defende que Deus criou o mundo e abandonou nas mãos do homem. Olha só, olha que coisa. Sem cuidar mais dele, do mundo. Ou seja, Deus criou o mundo, deixou na mão do homem e não quis mais saber. Claro que não. Deus está em toda parte. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus vê tudo. Ok? E sem intervir na história. Ah, vai nessa que Deus não intervém. Ai de nós se Deus não intervisse na história humana. Nós já estaríamos perdidos. Deus será apenas o grande arquiteto do universo. Isso é um perigo. Gente, isso é um perigo. Isso aí quem gosta muito é a maçonaria. Eu fiz um vídeo aqui já sobre maçonaria, em que eles atribuem a Deus esse nome. O grande arquiteto do universo. Que não tem nada disso. Deus é Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Onipotente, onisciente, onipresente. Único, verdadeiro, né? Santo, né? Amoroso, misericordioso. Essas são as definições de Deus. Tem nada a ver com o grande arquiteto do universo. Não caia nessa, pelo amor de Deus. O ateísmo e a ciência. A incoerência dos ateus. Aquilo que eu já falei, né? São muito incoerentes. Os perigos do ateísmo. Infelizmente o ateísmo, gente, hoje está crescendo muito.
nas épocas anteriores tinha ateus, mas igual hoje, né, se dizem que o ateu está crescendo demais. Eu acredito nisso, por causa desse mundo sem Deus que nós estamos vivendo. Então está sendo complicado hoje. O livro negro do comunismo, olha, levou muita gente à morte. Né? Diz que levou milhões de pessoas à morte, esse livro negro do comunismo. Eu nunca li, não, e nem quero. Entendeu? Uma carta de um campo de concentração na Rússia. A gente sabe, né, que houveram muitas mortes nos campos de concentração, na época do Hitler. São as ideologias, gente. O nazismo, o fascismo, tudo aquilo que matou milhões de pessoas e que é tudo ateu. Não é? O Hitler queria matar todo mundo, matar os judeus, que ele falava, né? Ele não era cristão, mas ele falava que tinha que matar todos os judeus porque os judeus mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus, um grupo, né? Mas não foi só os judeus, junto com os romanos, não é? Mas não foi só os judeus. E outra, quem matou Jesus foi eu e foi você, e ele também. Por quê? Jesus morreu por quem? Pelos pecadores, e todos nós somos pecadores. Se não houvesse pecador, Jesus não teria morrido. Então não foi só os judeus, não foi só os romanos. Todos nós temos culpa, gente, na morte de Jesus. E o Hitler veio com essa coisa aí, não, tem que matar os judeus porque os judeus mataram Jesus. Não tem nada disso. Ninguém pode culpar todos os judeus pela morte de Jesus, entendeu? Palavras de pessoas célebres diante da morte. A conversão de Voltaire. Será que ele se converteu mesmo? Não sei. Do ateísmo à fé. A ciência não resolve tudo. Olha aí, então, até isso o livro aborda. A ciência, gente, ela não vai resolver tudo. Não. E nem a fé. Não é? Ah, eu tenho muita fé. A fé não cura todas as doenças. Não. Então, nem a ciência, gente, nem a fé não vai resolver os problemas do mundo. Isso aí, gente, é pra gente viver aqui neste mundo. Entenderam? Mas nem a ciência nem a fé não vai resolver todos os problemas, não. Não vai. Se você estiver esperando isso, você vai se decepcionar. Ok? A Bíblia e a ciência é o ponto que eu expliquei na questão do Galileu Galilei, né? Que a Igreja Católica errou muito no passado. Até a Igreja também usava a Bíblia para provar coisas de ciência. Hoje a Igreja não faz mais isso. Infelizmente, acontece muito isso fora da Igreja Católica. Né? Infelizmente tem muito fanatismo fora da Igreja Católica, como existia na Igreja Católica antigamente. Infelizmente existia, mas a Igreja acordou a tempo. Então, gente, a Bíblia não é um livro de ciência. Não adianta as pessoas quererem bater o pé, espernear, igual Silas Malafaia aí, esse povo aí que fica com raiva quando falam que a Bíblia não é um livro de ciência, eles ficam com raiva. Mas não é. A Bíblia é um livro de fé, de religião, mais nada. De teologia. Então não adianta querer ficar bravinho, porque é isso. Os evangelhos são autênticos, por quê? Porque os cientistas ateus queriam dizer que os evangelhos eram uma farsa. Então eu vou provar que os evangelhos não eram uma farsa nas próximas aulas, se Deus quiser. Uma descoberta fundamental. É verdade que a igreja proibiu a leitura da Bíblia? Não é que a igreja proibiu a leitura da Bíblia. Só quem podia ler a Bíblia antigamente era o clero. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos. Mas por quê? Para não acontecer o que acontece hoje. Hoje todo mundo pode ler a Bíblia, mas ninguém pode interpretar a Bíblia. É diferente. Então a igreja hoje deixa que todo mundo tenha acesso à Bíblia. Entendeu? Mas a igreja tinha medo de quê? De acontecer o que aconteceu com o senhor Lutero. As pessoas pegarem a Bíblia e quererem elas mesmas interpretar. E ninguém pode interpretar a Bíblia. Então a igreja, um tempo, ela proibiu mesmo a leitura da Bíblia. Mas para o bem, não é para o mal. É para as pessoas não fazerem o que infelizmente aconteceu depois com o senhor Lutero. Sair interpretando a Bíblia aí. Entendeu? Jesus Cristo e a ciência. A ciência e a divindade de Jesus Cristo. A ciência, gente, pode pesquisar as coisas de Jesus. Tá? Igual o Santo Sudário, já falei, o ícone de Verônica. Agora, os milagres de Jesus não adianta. Igual eu falei aqui, ninguém vai provar que Jesus andou sobre as águas. É milagre, milagre ninguém prova. Agora, a existência histórica de Jesus, a ciência já provou. Jesus existiu, não é um mito. Eu vou falar sobre isso também. Nas próximas aulas eu quero falar um pouco sobre isso.
Quero apresentar aqui documentos históricos da ciência, não é da fé, não é da igreja. Cientistas falando que Jesus existiu. Entendeu? Como ler e interpretar a Bíblia. Então agora aqui já é fé. Aqui já não é ciência mais. Entendeu? Aí aqui ele fala dos sentidos da Escritura, como os judeus escreviam a história, a origem do homem, criacionismo ou evolucionismo. Então muita gente acha, né, criacionismo é aquilo que está no Gênesis. Né? Acha que Deus criou realmente daquela forma que está ali. E a evolução é que Deus criou o ser humano através da evolução. O corpo, não a alma. A alma Deus coloca no momento da concepção. Entendeu? Então não tem oposição nenhuma entre criacionismo e evolucionismo. Não. Porque o Gênesis não é um livro de ciência, é um livro de fé. Ah, Deus fez o mundo em 7 dias. Não foi 7 dias de 24 horas. É um período. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Está lá na própria Bíblia. Então é um período, são etapas. Então você não pode interpretar o pé da letra. Ah, Deus descansou. Deus não se cansa. Está vendo como que o Gênesis é um livro de verdades religiosas, não é de ciência? Ah, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Deus não se cansa, gente. Se Deus se cansasse, era uma falha humana dele. Quem cansa é o homem. Deus não é homem. A palavra diz, a própria Bíblia diz, Deus não é homem para cansar, Deus não é homem para mentir, porque o homem mente, o homem se cansa, e Deus não é homem para isso. Então, Deus descansou. Isso aí, gente, quer dizer o quê? São etapas que Deus foi criando o mundo através da evolução. Veja, primeiro versículo da Bíblia. Faça-se a luz e a luz foi feita. Que luz é essa? É o Big Bang. Olha só como é que a ciência e a fé, elas não têm oposição. O Gênesis fala lá, Deus fez a luz. É o Big Bang, é o bóson de Higgs, que eu já falei aqui. É o universo. Entendeu? Sem luz, gente, não há fotossíntese. Sem luz, não há vida. Por isso que diz lá. Então a primeira coisa que Deus fez foi a luz. Então essa luz é o quê? É o Big Bang. É o bóson de Higgs. Olha como é que a ciência e a ciência vai descobrindo a fé. Entendeu? E não contradiz o Gênesis. Não. Isso quer dizer o quê? Deus criou o mundo. Foi Deus, claro que foi. Mas através de uma evolução. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Nenhum. O homem e o macaco, aí não. É que o livro vai explicar. Nós não viemos do macaco. Né? Porque tem gente que até brinca, né? Que o macaco é parecido com o ser humano, mas não. Então aqui o livro vai abordar que não tem nada a ver com macaco. Né? A evolução que a gente fala é de um primata, que Deus colocou ali uma alma que foi o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Não tem nada a ver com macaco. Macaco não tem alma. Macaco é um animal. Animal, já falei aqui, já estou cansado de falar. O animal não tem uma alma. O imortal como tem o homem e a mulher. Então não pode ser o macaco. O macaco não evolui mais. Tanto que fizeram clone aí, de ovelha. Né? Pode fazer clone. Por que fazem clone? Porque não tem alma. Vai fazer um clone do ser humano? Não vai fazer, porque o homem tem alma. Entendeu? Pode fazer um robô. Se você quiser fazer um robô, pode fazer. O homem pode fazer um robô. De hoje para amanhã já tem. No Japão já tem robô. Daqui a uns dias a gente vai ver um robô fazendo coisas que um ser humano faz. Mas ele não tem alma. Pode clonar um bicho, fazer um robô. Agora, clonar um ser humano, um homem e mulher, não vai fazer nunca. Por quê? Porque eles podem fazer o corpo, mas não vai fazer a alma, que a alma quem faz é Deus. No momento da concepção é Deus quem faz. Entendeu? Então não tem nada a ver com macaco. Os dinossauros existiram? Claro que existiram. Não tem nada a ver com Bíblia. Os dinossauros é ciência. A ciência já provou que houveram, eles foram extintos porque acho que houve um cataclismo, um comer, alguma coisa que eles não conseguiram mais viver nesse mundo. Mas os dinossauros existiram, com certeza. Não tem nada a ver com Bíblia, isso é ciência. A idade do mundo. Quantos anos tem o mundo? É a ciência quem vai dizer, não é a igreja, não é a Bíblia. Com quem se casou Caim? Não é? Isso não é a Bíblia que vai dizer. Entendeu? Por quê? Fez Adão e Eva, depois Caim e Abel, Caim matou Abel, e com quem Caim se casou se não tinha mais ninguém? Claro que tinha. Tinha muito mais gente. Por quê? Porque quando o Gênesis foi escrito, o autor sagrado já supunha que tinha muita gente. Tanto que Caim fala, e se alguém se encontrar comigo e me matar? Ué,
quem vai matar ele então se só tinha Adão e Eva e ele? Claro que já existia muito mais gente. Por isso que eu falo, o Gênesis não é um livro de ciência nem de história, é um livro de religião. Caim matou Abel. O pecado entrou no mundo a ponto de Caim matar um irmão. É um fratricídio. É isso que a Bíblia quer dizer. Agora a Bíblia não vai responder com quem Caim se casou. Quem vai dizer isso é a ciência, não é a igreja, não é a Bíblia. Entenderam? Mesma coisa é a morte de Abel e todo o Gênesis, que eu já falei. Ok? Páginas difíceis do Antigo Testamento. Então, a igreja reconhece que tem muita coisa difícil no Antigo Testamento. A moral no Antigo Testamento é difícil de entender. A incompreensível extermínio dos inocentes. Naquela época você matava criança, mulher, não queria saber. O maná no deserto, como que caía o maná, como que acontecia isso. A mulher de Ló transformada numa estátua de sal. A travessia do Mar Vermelho. A travessia do Rio Jordão. A queda dos muros de Jericó. As 10 pragas do Egito. Balaão e o burro que falou. A história de Sansão. Judite e o rei Holofernes e o túnel de Ezequias. Então aqui ele coloca vários textos que a gente não pode interpretar ao pé da letra. Entendeu? Isso são milagres que Deus opera, mas usando até mesmo a natureza. Entendeu? Então isso tudo a gente tem que entender com calma, explicar para a gente poder ver aonde que a gente pode fazer a interpretação correta. Senão a gente fica com dúvidas de fé. Entendeu? A ciência e a moral católica. Veja. A lei natural é base da moral. Então a ciência também não pode avançar o sinal também. Aquilo que é imoral, a ciência não pode se meter. Por exemplo, inseminação artificial. É imoral. Entendeu? Por isso que a igreja não aceita inseminação artificial. Porque é a ciência querendo se ocupar o lugar de Deus. O filho tem que nascer do pai e da mãe, na relação sexual. Sempre foi assim, desde a época da Bíblia. Então isso tudo nós vamos abordar. Não é? Sobre a questão da morte. Né? Quando é que a pessoa é considerada que ela morreu. Não é? A pesquisa científica, até onde a pesquisa pode ir. Controle da natalidade. Não é? Como é que faz o controle da natalidade? Questão de pílula, camisinha, vasectomia, laqueadura, tudo isso nós vamos abordar. O método natural, né, que muita gente não conhece, ok? Eutanásia, pode fazer eutanásia? Embrião humano é uma vida? Não é? Vamos explicar. Esterilidade, homossexualidade, tem a ver com a ciência, homossexualidade? Masturbação tem a ver com a ciência? Vamos falar. A ciência e a ética, não é? Então aqui nós vamos colocar algumas coisas que foram feitas em nome da ciência que não é ético. Né? A ciência não pode também ultrapassar a ética. A medicina e a religião, tá? A psicologia, a parapsicologia, não é? Então isso tudo nós vamos explicar. Depoimentos de alguns cientistas, né? Tanto ateus quanto cristãos, tá? E, gente, várias outras coisas aqui, tá bom? Então, gente, eu fiz aí uma introdução, mas nós vamos, se Deus quiser, abordar mais coisas, tá? Eu quero colocar aí temas específicos agora na próxima aula. Aqui eu fiz uma visão geral, mas nós vamos agora pegar temas específicos nas próximas aulas. Não sei se é 2 ou 3, não sei quantos nós vamos fazer. Mas eu quero agora abordar temas específicos para a gente poder entender essa questão da ciência e da fé. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por você ter me acompanhado até agora, tá? E, se Deus quiser, acompanhe aí as nossas próximas aulas, que nós vamos continuar abordando esse tema. É um tema muito bom, muito interessante, muita gente tem dúvida. Ciência e fé em harmonia. Amém? Deus abençoe a todos.